Eu queria pensar contigo nessa noite sobre o tema surpreendente. Quando as pessoas nos surpreendem, quando as situações nos surpreendem, o que significa uma situação surpreendente? Eu quero compartilhar contigo essa ideia. Aí, tá joia. Aí, isso aí é uma propaganda da Chevrolet. Isso, no Super Bowl norte-americano. A propaganda do Camaro, daquele carro Camaro da Chevrolet. Quem conseguir dar 3 marteladas no Camaro? Aquilo é claro que é uma brincadeira, né? Mas foi uma surpresa, foi, né? O carro levanta, o carro levanta e bate no cara, agarra o cara pelo pé e joga. Esse é um carro estranho, né? Esse é um carro complicado. É o Bumblebee, né? Bumblebee, o nome dele? Isso, Bumblebee dos Transformers. Na verdade, tinha uma ideia aí dos Transformers. Eu queria pensar contigo sobre isso, sobre o que é impressionante. É muito interessante como algumas pessoas têm essa capacidade de nos surpreender com atividades, com capacidades que nós às vezes não vemos nas pessoas, mas que as pessoas têm. E dentro de alguma situação adversa, onde nós esperaríamos que aquela pessoa não saísse tão bem, de repente você vê que a pessoa se supera, ela rompe os limites, ela quebra com as barreiras, ela rompe as limitações e nos surpreende. E de repente você fica surpreso, falando, como que isso aconteceu? Como que essa pessoa conseguiu isso? Eu tenho alguns exemplos aqui, eu fiquei pensando em casa sobre alguns exemplos. Primeiro deles, o presidente Lula, né, está até doente agora, passando por um momento difícil, mas o presidente Lula, eu confesso para você o meu pecado, eu não votei no Lula no primeiro mandato dele, não votei. Eu falei, esse cara não tem capacidade intelectual para dirigir um país, o cara é semi-analfabeto, não é isso? Falei, difícil, com muito conhecimento já fica difícil, imagina o cara com a condição, com a formação dele. Eu não votei no Lula. E acabou que o Lula se tornou presidente do Brasil, um ex-boia fria, né? Andava em cima daquele tal de pau de arara, se tornou uma pessoa que trabalhava aí, metalúrgico, líder sindical, e chegou a presidente, na época dele, a 8ª economia do mundo. Hoje, né, a 7ª. Estamos piscando farol aí para a França, para ver se a gente chega na 6ª, quem sabe. Mas se tornou presidente da 8ª economia do mundo. Quer ver? Alguns caras que surpreendiam a gente. Não sei quantos aqui viram, talvez poucos, né? Eu não vi. Eu só vejo através de documentário. Mas como eu amo documentários, eu acabei assistindo. O Garrincha. Quem que viu o Garrincha jogar? Aí, só irmão Tauribe? Não, tem mais alguém? Ô, Cristina. Nós, Cristina também. Abel não quer levantar a mão, não. Ficou com vergonha. Tá bom, Abel. Não quis se denunciar, né? Tá certo. O Garrincha, eu só fui entender esse negócio de anjo de perna torta esses dias. Porque passou, por ocasião do mundial desse aí, passou os 50 melhores jogadores de todos os tempos. E mostrou o Garrincha. E eu vi uma foto inédita do Garrincha, que era ele andando de costas, que eu nunca tinha visto. Eu vi ele jogando. Jogando é uma coisa, ele andando era outra. A perna do cara era torta mesmo. A perna dele fazia assim para dentro. Era dobrada para dentro, era estranho. Era impossível aquele cara andar. Quanto mais fazer o que ele fazia. Jogar aquele monte de futebol que ele jogava, aqueles dribles desconcertantes. Se era difícil para ele andar, quanto mais jogar futebol. Surpreendente o que Garrincha conseguia fazer com essa limitação física. Eu lembrei de algumas outras pessoas, por exemplo, Silvio Santos, que chegou a ser uma das maiores fortunas do nosso país, agora está passando também uma dificuldadezinha. Mas a dificuldade para o Silvio Santos deve ser estar com alguns milhões a menos. Mas que era um camelô, um cara que vendia na rua, de uma família pobre, uma pessoa sem oportunidade, e que se tornou uma das grandes fortunas do nosso país. Mas quando eu estava pensando nisso tudo aqui, sobre coisas surpreendentes, eu me lembrei dessa pessoa, que nós vamos passar o vídeo agora. Presta atenção no conjunto de tudo que você vai ver agora. Você já deve ter visto isso na televisão, mas eu quero que você preste atenção que surpreendente essa pessoa é. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. I had to think there. And how old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When every smile life was living. Didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come with their voices soft as thunder. As they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. Still I dream it come to me. I dream we live our lives together. But there are dreams which cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream like life would be, so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. All life has killed the dream I dreamed. Hello. Hey, come back here. All right. Thank you very much, Susan Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am Can't so believe it. thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out Oh, Simon! on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? Oh, I don't know about that. You are. don't know about that. Okay, moment of truth. Here's yes or no. the biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant.
Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 S's. Para você, quem não viu esse vídeo ainda, quem não sabe essa história, eu vou te contar. Obrigado, Robson. A história é a seguinte: isso aí é um programa daquele que no Brasil eles chamam de ídolos. É aquele programa que eles captam pessoas com capacidade para cantar, para se tornar um novo ídolo da música pop. E ela, então, as pessoas se inscrevem, para acender a luz do fundo aí também, Laurindo. E as pessoas se inscrevem e vão lá e se apresentam. Só que o biotipo da pessoa, o que eles esperam de uma pessoa para se tornar um novo ídolo da música pop, é um biotipo totalmente diferente de Susan Boyle. Da idade de Susan Boyle, do estilo de Susan Boyle. Então, quando ela chega e diz assim, eu quero cantar, as pessoas riram dela. Não sei se você reparou as expressões no rosto da plateia, quando ela disse que queria ser como uma outra cantora lá, o pessoal olhava para o lado e ria, como se falasse, pode ver alguma coisa dessa pessoa? Essa pessoa vai cantar nada. E eles já estavam rindo dela, como se não visse capacidade alguma em Susan. E quando a mulher abriu a boca para cantar, o que eu posso dizer do que ela cantou? Surpreendente. Foi um pouco para frente, eu não marquei o ponto, mas aquele rapaz que mais brinca com o pessoal do programa disse, você é surpreendente. Ninguém esperava que saísse a qualidade que saiu. De fato, existem pessoas assim. E a Bíblia nos mostra que existem pessoas assim. Eu quero te convidar, querido, para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículos de 33 a 43, e nós vamos ver algo surpreendente. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as suas roupas, jogando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo, salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, aproximando-se, e ofereciam-lhe vinagre. E diziam, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38. E esta inscrição estava acima dele, este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos, crucificados, blasfemava dele, dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse, não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra. E precisamos da tua palavra. Precisamos que a tua palavra nos toque, nos transforme. E nós queremos pedir agora então que o teu Espírito envie essa palavra para o nosso coração. Que diminua aqui o homem, mas que cresça a tua palavra nesse momento. Que seja o Senhor, através do teu Espírito, enviar essa palavra no nosso coração. Para que ela possa produzir transformação em nós. Para que ela possa produzir o fruto necessário, o fruto desejado, que o Senhor deseja para nossas vidas. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver então que coisa surpreendente acaba de ser narrada aqui na palavra de Deus. O fundo histórico é o seguinte, essa daqui é a crucificação de Jesus. Jesus então é crucificado para poder cumprir a palavra, para poder cumprir o que os profetas disseram. Ele ia ser contado com os malfeitores. Então tem ali uma foto da ideia da crucificação, tem ali uma imagem que passa a ideia da crucificação. Está Jesus colocado ao centro, diz a Bíblia, e um criminoso de um lado e um criminoso do outro lado. 3 coisas para a gente seguir adiante. Primeiro, era o projeto de Deus para a salvação da humanidade, que Jesus fosse crucificado. Segunda coisa, ele se entrega por mim e por você. E terceira coisa, esse sacrifício foi expiatório. O que significa isso? Ele não precisava estar lá. Ele não tinha nenhum pecado para ser crucificado. Ele não tinha nenhum pecado para pagar naquela cruz, a não ser os nossos. Ele morreu por mim e morreu por você.
a crucificação, a morte de Jesus foi expiatória, foi no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Isaías 53 diz, porque ele foi moído pelo quê? Pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus, ele morre no nosso lugar. Ele se entrega por nós. Ninguém tomou a vida de Jesus, que ninguém tinha condições de fazer isso. Ele se entregou. E ele mesmo diz, ninguém toma a minha vida de mim. Eu mesmo a dou, porque tenho poder para dá-la e para tornar a tomá-la. Ele se entrega por nós. E na crucificação de Jesus, narra aqui a palavra de Deus algo surpreendente. Diz que 2 homens, 2 criminosos, foram crucificados juntamente com Jesus. O primeiro criminoso fez aquilo que se era esperado. Não fez nada de diferente. Ele apresenta aquilo que se esperava de um homem que estava sendo crucificado, depois de julgado e depois de tido como alguém que era uma pessoa criminosa. Só para nós relembrarmos. Crucificação, morte por cruz romana, era uma morte que era reservada às piores pessoas. Era só para alguém que teria cometido um crime muito ruim, algo terrível. Então a cruz era destinada a essas pessoas. Então 2 homens ali ao lado de Jesus. E um deles, o primeiro, faz aquilo que é o normal. Faz aquilo que se esperava dele. Versículo 39, lê comigo. Diz assim, versículo 39. Um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Nada de novo. Nada de diferente. O que ele estava fazendo ali? Um criminoso, colocado naquela cruz ali, e não sendo Jesus, merecidamente, segundo o outro depois, segundo eles conversam, merecidamente pregado naquela cruz. Ele se volta para Jesus e blasfema contra Jesus. Nada de novo. Ninguém ali ficou surpreendido por isso. Não há surpresa nenhuma nisso. Por quê? Porque poderíamos esperar isso dele. O que nós poderíamos esperar de uma pessoa nessa situação? Uma pessoa revoltada. Salva-te a ti mesmo e a nós. A palavra daquele homem era uma palavra revoltada. Como se dissesse, todo mundo na terra é culpado pelo meu sofrimento. Ou vocês participam do meu sofrimento ou acabam com ele. Porque eu mereço isso. Ele passa uma atitude de revolta. A condição daquele primeiro homem crucificado ao lado de Jesus, o primeiro que fala, é uma condição de revolta. A segunda coisa é a falta de fé. Nada de novo. Diz então que ele se volta para Jesus e diz: se tu és mesmo o Cristo, falta de fé. Ele diz para Jesus: se por acaso você é o Cristo, mostra poder aí. Ele não cria que Jesus era o Salvador da humanidade, que Jesus era o Messias. Ele, primeira coisa, ele é uma pessoa revoltada. Segunda coisa, uma pessoa que duvida da pessoa de Jesus, da obra de Jesus. E fala para Jesus: olha, se você é mesmo o Cristo, faz alguma coisa. A terceira coisa que eu vejo nesse homem não tem nada de novo. Um criminoso que estava crucificado na cruz romana. Naquela situação ali, ele diz, ele era uma pessoa dura de coração. Porque mesmo naquela situação, ele ainda não havia se quebrantado. Mesmo estando crucificado, ele não mudou de postura. Continuava com seu coração inflexível, endurecido, blasfemando, apontando o dedo para os outros, reclamando da vida, crucificado. Essa é uma postura que eu digo para você que não tem nada de novo. Que poderia até ser esperada de uma pessoa nessa situação. Revoltado, sem fé, com o coração endurecido. Mas nesse quadro, eu me deparo com uma pessoa surpreendente. Nesse quadro, eu me deparo com uma pessoa que nós poderíamos dizer, olha, isso é surpreendente. Porque de onde vem a situação, ninguém podia esperar. Diz que o homem crucificado ao lado de Jesus, revoltado, blasfemava contra Jesus, reclamava da vida, tinha falta de fé na pessoa de Jesus, com o coração endurecido. Do outro lado, diz a Bíblia, que tem um homem totalmente incrível. Uma pessoa totalmente surpreendente. E a Bíblia mostra para mim e para você como que podemos surpreender algumas pessoas, como podemos romper com as barreiras e fazer coisas fantásticas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tentativa do mundo é colocar você numa situação em volta de muros que dizem para você que você não pode romper.
que você não tem condições de seguir adiante, que você não vai conseguir fazer aquilo ali, que você não é uma pessoa capaz de servir a Deus de forma devida, que você não pode ser um crente de Jesus Cristo, que você não vai conseguir vencer na vida, que você nunca vai ser uma pessoa transformada por Deus, e aquelas barreiras se colocam. E esse outro criminoso, diz a Bíblia que ele rompe com tudo isso. Ele não fica preso a tudo isso, mas ele abre com tudo isso, ele rompe, ele destrói tudo isso e nos surpreende com suas palavras. Primeira coisa que esse homem faz, ele rompe com a situação. Olha o que diz o versículo 40, que coisa surpreendente. Um homem crucificado. Diz a Bíblia que era um criminoso. Já no momento próximo da morte, diz o versículo 40 que ele diz, mas o outro repreendeu, dizendo, não temes a Deus? Diz que o outro repreende aquele primeiro dizendo, você não teme a Deus? Ele não passa a agir porque estava na cruz, ele não se torna o outro bandido. O outro bandido estava ali crucificado com ele, começa a blasfemar. Ele poderia dizer, já que estamos aqui perdidos, vamos blasfemar também. Ele podia ter absorvido a situação do outro. Às vezes você está nesse mundo e você está vendo uma situação difícil, aí você vê alguém andando no erro e fala, já estou aqui mesmo, vou fazer também. E você começa, e a Bíblia diz, não vos conformeis, Romanos 12:1, né? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquele homem crucificado ali pode ser transformado, porque ele olhou e não se conformou àquele momento, ele não agiu como um criminoso, ele não se colocou na condição de um blasfemador, ele não deixou que a falta de fé enchesse o coração dele, mesmo estando naquela situação, ele age de maneira diferente. E você de vez em quando vai dizer para mim, mas na família onde eu fui colocado, pastor, não tem como eu agir de maneira diferente. Pastor, mas aonde eu trabalho, o senhor não faz ideia, não tem como eu agir diferente. A situação que eu vivo lá na minha casa, não tem como agir diferente. Como que nós poderíamos dizer isso olhando para um homem desse? Pregado na cruz, próximo da morte, com toda uma vida complicada. Um criminoso, pregado numa cruz. E ele sai com essa palavra surpreendente, diz que ele repreende o outro. Você só vai ser escravo de uma situação na sua vida se você quiser. Porque a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que se alguém está em Cristo, está livre. Esse homem pregado na cruz pode nos surpreender de forma grandiosa, porque ele não absorveu a forma de agir do outro. Pelo contrário, ali na cruz, ele decide agir de maneira diferente. Sempre existe uma oportunidade para agir de maneira diferente. E eu vou repetir aquilo que eu sempre digo. Se você não muda nada na sua vida, nada na sua vida muda. Se você nunca tomar uma decisão de mudar algo na sua vida, nada na sua vida vai mudar nunca. Esse homem lá na cruz, antes de morrer, pouco tempo, ele falou, vou mudar de vida. Olha que coisa fantástica. E nem deu tempo de batizar o cara. Né? E você ainda tem tempo, olha que coisa boa, corre. Nem deu tempo de batizar. Lá na cruz ele falou, vou mudar de vida. Ali colocado naquela situação desesperadora, pronto para morrer, sofrendo dores terríveis. Ele decide mudar de vida. Ele não absorve o que estava acontecendo ali, se enraivece e começa a blasfemar e reclamar. Não. Sabe o que ele faz? Ele diz, eu vou mudar de vida. As suas palavras mostram que ele rompeu com as barreiras. Ele rompeu com as situações. O que está te prendendo de correr para Cristo? Eu posso dizer para você, rompa em nome de Jesus. Vá adiante em nome de Jesus. Não tem nada que possa te segurar. Se aquela cruz não pode segurar aquele homem, se as dores que ele sentia não pode segurar aquele homem, não há nada que possa te segurar. Se você decidir no fundo do teu coração que você vai correr para a presença de Jesus, que você vai colocar a sua fé na pessoa de Jesus e que você será transformado por Jesus. Segunda coisa que eu vejo de surpreendente nesse homem, a palavra de Deus diz no versículo 41 que ele se define corretamente. Ele tinha uma definição dele mesmo muito correta. Quer ver o negócio? Versículo 41. Vem comigo no versículo 41. Olha o que diz a Bíblia. Nós, na verdade, recebemos com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, nós recebemos com justiça aquilo que merecíamos. Ele se define corretamente.
Ele, quando está ali na cruz pregado, ele já tinha uma visão muito clara de quem ele era e por que ele estava ali. Você vê uma coisa, ele não começa a apontar dedo para os outros. Ele não começa a colocar a culpa da sua história nos outros. Ele não começa a dizer, mas eu estou aqui na cruz porque aconteceu isso e isso. Eu estou aqui na cruz porque meus pais não me deram a criação devida, porque eu não fui amado. Eu estou aqui na cruz porque ninguém nunca falou nada para mim acerca disso. Ninguém nunca me deu uma oportunidade. O governo de Jerusalém nunca fez nada por mim. Ninguém nunca fez nada por mim, por isso eu sou do jeito que eu sou. Ele falou assim, nós estamos aqui porque merecemos. Os nossos erros nos trouxeram até aqui. Olha que definição maravilhosa de si próprio. Ele reconheceu o seu pecado. O primeiro passo é tomar uma atitude. Foi o que ele fez. Segundo passo, reconhecer os seus pecados. Ele se define corretamente. Sou um pecador, mereço estar nessa cruz. Foi essa a definição dele. Ele está dizendo para o outro, olha rapaz, nem na mesma condenação você se arrepende? Nós estamos aqui porque merecemos. Nós fizemos por onde vir parar aqui. Nós merecemos estar nessa cruz. Interessante que ele ainda diz, ele não merece nada disso. Ele não fez nada para merecer isso. Agora nós merecemos. Sabe, essa autoimagem correta é muito importante. Porque esse é o grande problema da aproximação do homem com Deus. É quando a tua autoimagem complica a tua vida. Você tem uma autoimagem distorcida. Ou você acha que é bom demais, ou você acha que é ruim demais. Como Deus nos vê? Deus vê todas as pessoas de igual maneira. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Pastor, e se eu der dízimo, ele vai me amar mais? Não, ele já te ama o suficiente. E se eu orar 6 horas por semana no caroço de milho de joelho, ele vai me amar mais? Não, ele já te ama o suficiente. Davi leu o texto aqui, porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que ele deu o próprio filho. Ele já te ama. Ele não vai te amar, ele já te ama. E ele te ama com amor eterno, diz a Bíblia. Então você precisa ter uma autoafirmação interessante, porque ele já te ama. Você não pode fazer nada para que ele te ame mais. Em compensação, você também não pode fazer nada para que ele te ame menos. Você vai dizer, pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada na vida. Não interessa. Ele te ama assim mesmo. Você não faz ideia do que eu passei na vida. Não interessa. Ele te ama assim mesmo. Você não faz ideia dos meus pecados. Eu vou dizer para você mais uma vez, não interessa. Ele te ama assim mesmo. Ele não quer que você permaneça do mesmo jeito, mas ele te ama assim mesmo. Deus nos ama, mas precisamos entender quem somos. Eu acho muito interessante porque na Bíblia, toda pessoa que reconheceu quem era diante de Deus, alcançou vitória. Isaías, quando entra no templo, ele se depara com a glória de Deus, a primeira coisa que ele faz é dar um grito. Ele vai dizer, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sei o que eu faço, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu ando aprontando e me deparei com a glória de Deus. Quando nós nos deparamos com quem Deus é de verdade, a nossa tendência é reconhecer quem somos, que somos pecadores. Olha o que esse homem diz, ele diz assim, eu estou aqui porque mereço, não vou culpar as pessoas, não vou fugir das minhas responsabilidades. Você quer ver uma coisa? O cara diz assim, eu estou sofrendo, eu vou largar esse negócio de igreja, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ser crente, eu não quero mais saber de Jesus, porque afinal de contas eu estou sofrendo, eu adoeci, eu estou passando um problema na minha casa, e eu estou certinho na igreja, eu estou certinho com Deus. Há quanto tempo, irmão? 1 semana. Há quanto tempo, irmão, que você está certinho com Deus? Desde hoje de manhã, eu fiz um concerto com ele de manhã, já era para ele ter tirado esse sofrimento da minha vida. Quem falou isso para você? Você quer se eximir das suas responsabilidades? A Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo quanto o homem plantar, o homem também o quê? Ceifará. Esse homem pregado na cruz falou assim, negativo. Não vamos reclamar de nada não, porque nós estamos aqui porque merecemos. Eu sei que sou um pecador e que mereço. Enquanto você tiver autojustiça, você não é justificado por Jesus. Enquanto você quiser fazer justiça própria, dizendo, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado, não, eu sou uma pessoa do bem, eu cuido das pessoas, eu dou até esmola, eu não posso ver ninguém precisando que eu ajudo. Enquanto você se justificar, Jesus não vai poder justificar você. Só vai ter um jeito de Jesus justificar a tua vida. A Bíblia diz que a primeira coisa é confessando os nossos pecados. É o dia, é o momento em que o Espírito Santo vai lá e fala para você, você é um pecador.
E a Bíblia diz isso em Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade foi retirada da presença de Deus pelo pecado. Precisamos de Jesus para nos religar a Deus. Precisamos de Jesus para fazer de novo a conexão entre nós e Deus. Porque se não for coberto pelo sangue de Jesus, nós, pecadores, não podemos chegar à presença dele. Mas para isso, você precisa se reconhecer pecador. Esse homem diz, eu estou na cruz porque mereço. Como você se vê? Você se vê alguém muito justo? Você se vê alguém muito correto? Você se vê alguém que não precisa de Jesus? Pois eu digo para você, todos pecaram. Eu e você precisamos. Não existe essa pessoa sobre a terra que não precise passar pelo sangue de Cristo. Que não precise entregar a sua vida a Jesus Cristo. E receber a Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Só assim. Pastor, e se eu fizer boas ações? Deus te abençoe, parabéns para você. Continue fazendo. Mas não é o suficiente. Você precisa entregar a vida a Cristo. E se eu for uma pessoa muito correta, se eu for uma excelente mãe, Deus te abençoe, parabéns para você. Mas tem que entregar a sua vida a Cristo. E se eu for um profissional muito bom, uma pessoa muito correta, muito íntegra, Deus te abençoe, parabéns para você. Continue assim. Mas você também precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo, porque todos nós somos pecadores. Bendito dia, glorioso dia, em que o Espírito Santo mostra para mim e para você os nossos pecados. Bendito dia em que nós somos esmagados pelos nossos pecados, porque aí é o dia que nós vamos reconhecer a grandeza de Jesus. Eu não consigo falar dessa passagem, desse momento, desse assunto, sem lembrar dessa passagem. Quando Pedro está com Jesus no barco, e Jesus fala assim, ele fala assim, olha, nós vamos morrer, o mar está revolto, o negócio está complicado aqui. E Jesus levanta e dá uma palavra, e fala assim, vento, aquieta-te, cala-te, mar, aquieta-te, e a bonança. Diz a Bíblia que eles falavam entre eles, que homem é esse, que até o mar e o vento obedecem, que dá ordem ao mar, que homem é esse? De outra vez, diz que Jesus estava no barco e falou assim para Pedro, joga a rede aqui, porque aqui você vai pegar peixe. Pedro falou, não peguei peixe nenhum, pesquei a noite toda, não está para peixe. Ele joga, sob tua palavra farei. Diz que quando Pedro leva o barco a mar alto e joga exatamente onde Jesus havia mandado, diz que quando ele puxa a rede quase que se rompe, tamanha quantidade de peixe que ele pegou. Eu fico pensando que Pedro primeiro ele ficou desesperado chamando os outros barcos para ajudar. E a Bíblia diz que a segunda coisa que ele fez foi se ajoelhar dentro do barco, botar o rosto no fundo do barco e dizer para Jesus, sai de perto de mim, porque eu sou um pecador. Quando ele fala para Jesus, sai de perto de mim porque eu sou um pecador. Ele reconheceu a santidade de Jesus. E ele se colocou na condição verdadeira dele, de um pecador. Quando aquele homem manda pedir ajuda a Jesus com relação ao seu empregado que estava doente. E Jesus fala, eu vou na tua casa. Ele falou, não vai lá em casa não, Senhor. Não vai lá em casa não, porque eu sou um homem impuro, eu sou um pecador, não mereço que o Senhor entre na minha casa. A Bíblia não diz o que acontecia na casa dele. A Bíblia não diz o que tinha ali, mas diz que ele se reconheceu pecador e sabia que Jesus era um homem santo, puro, e que não deveria ir na casa dele. E Jesus fica impressionado com aquilo e fala assim, olha, nem em Jerusalém eu vi tanta fé. A primeira coisa é reconhecer quem você é. Reconhecer ter uma autoimagem correta. Reconhecer que você é um pecador. E que eu e você pecamos. E que merecemos o inferno. É isso que nós merecemos. Mas ao passo que Deus nos ama, e Ele nos ama com amor eterno, e que Ele quer nos dar o céu. Amém, irmãos? Você é pecador, mas Deus te ama. Eu sou um pecador, mas Deus me ama. E um dia Ele falou isso tão profundo no meu coração, que eu falei, eu não presto, Senhor. Se eu não passar pelo sangue de Jesus, eu não vou ter o céu, e eu preciso ir para o céu. Eu preciso da salvação. E aquela convicção veio no meu coração de forma tão grandiosa. E eu pude então abrir o meu coração para o Senhor Jesus, e convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Glorioso dia. O dia que marcou a minha vida, a minha história, em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse homem surpreendente, ele não ficou fixado no que ele sabia, ele não queria saber no que ele podia se virar. Às vezes nós achamos assim, eu não preciso de Jesus, rapaz. Não preciso de Jesus. Eu sei o que eu faço. Eu sei me virar. Eu sou esperto, eu dou meu jeito. Eu não faço nada errado. São aquelas afirmativas nossas para poder então escorregar da pessoa de Jesus. Mas a palavra mais exata é, e agora eu vou falar aqui de forma bem popular, é eu e você, agora diante de Deus falarmos, eu sou um pecador, eu piso na bola, eu preciso de Jesus. Tudo de complicado que está acontecendo na minha vida eu mereço.
Porque eu plantei isso. Senhor, diante do Senhor eu digo, pisei na bola. Pequei. Eu sou um pecador. Esse é o primeiro passo para Jesus fazer uma obra transformadora em nossas vidas. Esse é o primeiro passo para o poder de Deus se manifestar na minha vida e na tua vida. É o reconhecimento de que nós somos pecadores e que precisamos de Jesus. 41. Na verdade, recebemos com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Ele falou, eu mereço passar por isso, mas ele não fez mal algum. Ele é um homem santo e eu sou um pecador. Terceira coisa que eu vejo surpreendente nesse homem, como esse homem estava tão próximo da morte e encontra a vida. Tão pertinho da morte e encontra a vida. Se eu e você olhássemos aquela situação e dizer, ó, acabou. Agora perdeu. Não tem mais o que fazer. Já está na cruz, pregado. Dali o romano só tira depois de morto. Se demorasse para morrer, eles quebravam as pernas, eles furavam a pessoa, até que a pessoa sangrasse até a morte, ou infeccionasse e morresse ali na cruz. O negócio dali, o cara só descia daquela cruz morto. Ele estava pregado naquela cruz e para ele era fim de linha. Não tinha mais o que fazer, estava tão próximo da morte e encontra a vida. Versículo 42, olha que coisa fantástica, ele diz, então disse ele, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagina o que é isso, aquele homem pregado na cruz se volta para Jesus e diz para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tão próximo da morte, encontra a vida. Por que ele encontra a vida? João 5,24 diz, o próprio Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz acerca de Jesus, quem tem o Filho, tem a vida. João capítulo 11, versículo 25, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo, olha, aquele homem ali pregado na cruz, ele morreu logo depois, mas ele está vivo. Tão próximo da morte e recebe a vida eterna. Pregado ali naquela cruz, ele encontra a vida eterna, porque ele vai ao encontro de Jesus, ele reconhece Jesus, ele entrega o seu restinho de vida que ele tinha a Jesus, e encontra a salvação. O grande problema da vida é esse, porque o homem tem essa sensação de que ainda falta muito para morrer. Eu estou novo, pastor, ainda falta muito, tem muito tempo para tomar uma decisão lá de Jesus. Esse negócio de ser crente é para velho, segura aí, deixa eu curtir a vida primeiro, depois lá na frente, quem sabe, né? A gente vai ver isso aí, esse negócio de calma aí, pastor, não é para agora, é para amanhã, é para depois. Quem falou para você que a vida pertence a você? Quem foi que te falou que você sabe a hora em que você vai partir dessa terra? Quem foi que falou que Deus vai dizer para você, olha, está chegando a hora, hein? Melhor você se converter agora. Quem falou isso para você? Entrega a vida a Jesus, está chegando a hora. Quem foi que falou isso para você? Isso não acontece. A Bíblia diz que o dia de amanhã a Deus pertence. Que a morte, ela vem de noite como um, quem sabe? Ladrão. O que é o ladrão? O ladrão é aquele cara que a gente não espera. Eu cheguei da faculdade, eu fui buscar a Renata na casa da minha mãe, vem Renata comigo, andando, ela vem atrás e eu na frente. Quando eu botei a mão no portão, nem o alarme do carro eu não coloquei. A travazinha, o alarme. Quando eu meti a mão no portão, tinha um cara encostado assim no muro. Quando eu botei a mão no portão, o cara botou um 9mm na minha cara e perdeu. Aí eu falei, toma aqui, filho. Um celular velho, um carro velho. Eu falei, toma tudo velho. Leva e pode ir embora. E o cara falou, não coça não que eu te mato. Eu falei, pode ir embora, rapaz. Quando eu olhei para a Renata estava escondida debaixo do pé de acerola, assim, camuflada. Debaixo do pé de acerola. Malandra beça, sumiu, camuflou. Falei assim, isso, filha, tá esperta, é isso mesmo. Fiquei feliz. É a hora que você fica feliz, quando o cara leva o que é teu. É aquele carro que a Bel tá andando aí, né, Bel? Aquela benção, né, Bel? Tá aí até hoje. No outro dia achamos o carro. Mas levou. Tô distraído. Quando meti a mão no portão, perdeu. A morte é assim, cara. Eu não quero assustar você, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu tenho parte com a verdade. Vem como um ladrão, quando ninguém espera. E eu e você não sabemos o nosso dia, a nossa hora. Não cabe ao homem saber o dia, a hora da partida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que você tenha a vida toda pela frente, você precisa encontrar a vida. Ainda que você tenha uma vida toda pela frente, que você viva muitos anos. Eu faço voto que você viva muitos e muitos e muitos anos. Que você faça 40 anos de vida cristã, 50 anos de vida cristã aqui na Memorial. 60 anos de vida cristã, 100 anos, não tem problema nenhum.
faço votos, mas eu e você não sabemos. Diz que esse homem, então, quando teve a oportunidade, agarrou a vida eterna. Quando ele teve a oportunidade, ele alcançou a vida. Ali colocado na cruz, ele não se prende à rebeldia, ele não se prende à revolta, ele não se prende à dor, ele não se prende a nada disso, mas ele transcende. Ele vai além da situação e fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele garante a sua salvação. Ali colocado na cruz, ele garante a vida eterna. E Jesus então se volta para ele e diz algo surpreendente. Jesus diz: hoje, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você agora está sofrendo. Você agora está pregado nessa cruz. Você agora é mal visto pela sociedade. Você agora é tido como alguém que merecia estar pregado aí. Mas devido a essa tua atitude, eu te digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É surpreendente a ação desse homem, a vida desse homem. Como de uma situação tão difícil, de um lugar tão horrível, num momento tão complicado, ele irrompe com fé, reconhecendo seus pecados, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E o mais fantástico de tudo, sendo alcançado pela graça de Jesus. Jesus fala: não interessa o que você foi, hoje mesmo você vai para o paraíso comigo. Não interessa o que você viveu, hoje mesmo você vai para a glória comigo. Hoje mesmo você alcança a salvação, porque ele reconheceu os pecados dele, porque ele confessou Jesus como Salvador da vida dele, e ele então colocou toda a sua vida e toda a sua fé na pessoa de Jesus. Surpreendente, como uma pessoa tão próxima da morte consegue então ser salva. E você? E eu? Talvez as pessoas ao nosso redor estejam fazendo um prognóstico terrível da nossa vida, da tua vida. Talvez a pessoa diga assim: fulano, isso não vai dar em nada não, isso aí é derrota pura, isso aí é tristeza pura, isso aí não vai para frente não, isso aí não chega a nada não na vida, não vai a lugar nenhum não. Isso é crente? Nunca. Não vai para frente com o negócio de Jesus não. Não tem condição. Os prognósticos humanos são terríveis, são ruins, mas você pode romper com tudo isso no momento em que você entender que Jesus precisa ser o Salvador da tua vida, reconhecer os teus pecados, confessar os teus pecados ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador sim, mas eu quero a tua graça na minha vida. Lembra-te de mim, eu entrego a minha vida a ti. E Jesus vai dizer para você ainda hoje: você agora é um salvo, você agora é um cidadão do céu. Amém?